que nos apoia mensalmente. E, por favor, apoiem a Pública, apoiem o jornalismo que vocês acreditam. Aqui na frente da porta, a gente tem uma banquinha que nossa equipe está ali para falar do programa de aliados, para contar para vocês todas as recompensas que vocês ganham sendo um aliado da Pública. E hoje, especialmente, a gente tem uma recompensa super especial só para quem está aqui, só para vocês, que é um caderninho da Pública, que é uma graça, que só a nossa equipe tem, e algumas outras pessoas muito especiais. Então, por favor, virem aliados. Se vocês quiserem ganhar um caderninho hoje, virem aliados. E também quero dizer, explicar também que agora a gente vai começar a mesa com o Rubens Valente, a Fabiana Moraes e a Juliana Dalpiva. Obrigada por terem vindo. Quem quiser fazer pergunta, faça por escrito e chame o Danilo para entregar a sua pergunta. Danilo tem papel e caneta, então chame ele, que ele entrega o papel e caneta, você escreve e a gente passa aqui as perguntas para o Rubens. Vou passar aqui agora a palavra para o meu colega, repórter Rubens Valente. Bora! Obrigado, Marina. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado pelo comparecimento, por terem vindo aqui, nesse dia tão especial para a Agência Pública. Essa segunda mesa, que vai debater como cobrir o governo de forma equilibrada, para essa segunda mesa temos duas grandes convidadas, excelentes profissionais, de muitos anos de estrada e também um trabalho reflexivo, né, sobre a profissão. A Fabiana Moraes, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Ela pesquisa a hierarquização social, insurgência, relação jornalismo e subjetividade. Venceu 3 prêmios ESSO, Embratel, Petrobras, jornalismo. É autora de 6 livros. O último é A Pauta é uma Arma de Combate, do Arquipélago Editorial. Foi repórter especial do Jornal do Comércio, é colunista do The Intercept Brasil e da revista Gama. Trabalhou na UOL e na Piauí. A Juliana Dalpiva. Vamos aplaudir. Parabéns, Fabiana, pela carreira. Juliana Dalpiva, catarinense, jornalista formada pela UFSC, mestrado no CPDOC da FGV do Rio, foi repórter especial do Jornal Globo, colunista do UOL, integra a equipe internacional do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o CLIP, é apresentadora do podcast A Vida Secreta do Jair, autora do livro Negócio do Jair, da editora Zahar, que foi finalista do Prêmio Jabuti de 2023. Parabéns, Juliana. Eu acho que o tema proposto pela Pública é fascinante. Parece uma pergunta óbvia e não tem nada de óbvio nessa pergunta, né? Quanto mais a gente pensava sobre isso, né, a gente concluiu que, na verdade, ela é muito profunda. Eu proponho, para início de conversa, que a gente tente um pouco conceituar o que nós estamos falando, né? Óbvio que a gente não vai encerrar isso aqui, não é nem o papel dessa mesa, mas apenas para a gente colocar algumas balizas, né, do que é que nós estamos falando. E aí eu queria ouvir as duas, a princípio, sobre isso. O que é o equilíbrio no jornalismo e se é possível esse equilíbrio no jornalismo. Pela ordem alfabética, Fabiana, por favor. Bom dia. Obrigada, Pública, pelo convite para participar da festa dos 13 anos, né? É uma honra, de fato, não é uma palavra que só para preencher o dicionário do momento, assim, mas obrigada. Obrigada, Rubem, obrigada, Ju, também, pela parceria aqui. Como o Rubens falou, né, é uma pergunta que parece muito simples, mas ela é uma enormidade, sim, é uma questão que tem do fundo filosófico ao fundo das questões de modernidade, da racionalidade moderna, enfim, e do jornalismo, que está fundamentado em tudo isso. Eu fiz uns apontamentos, porque eu costumo derivar muito, para não me perder e não gastar muito tempo de vocês. Mas uma primeira questão, quando se pergunta, quando o Rubem coloca, né,
o que a gente está falando quando a gente está falando de equilíbrio é que a gente precisa entender que equilíbrio é uma palavra que está em eterna disputa. Né? Equilíbrio não é uma palavra solta no ar, nem uma coisa que está dada. Equilíbrio é uma palavra em disputa e que tem, inclusive, relação com o que a gente chama aí de jornalismo profissional. Então, quando a gente fala em equilíbrio na imprensa, no jornalismo, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é de que jornalismo a gente está falando, né? Então, como Letícia falou aqui anteriormente na mesa, a primeira mesa, acho que existe um grupo de jornalismo que está mais ligado a um jornalismo independente. A gente pode usar aqui várias aspas também, que é essa independência, enfim, mas a gente pode pensar nesse jornalismo, que são esses intermediários, muitas vezes, né, que vão servir aí de contraponto, né, a justamente esse outro jornalismo que vem da própria imprensa comercial, que se diz também, né, que se auto-legitima como imprensa profissional. Então, eu acho que a gente tem que pensar num equilíbrio que está relacionado a esse modelo, que não é o modelo comercial, e ao modelo do jornalismo comercial. No primeiro, do qual faz parte, por exemplo, a agência pública, a gente pode falar que existe, de fato, um avanço em relação a uma cobertura que dá conta mais desse equilíbrio. Eu posso usar, inclusive, a sua última newsletter para falar disso. Né? Assim, a Pública é um coletivo que está relacionado a um tipo de jornalismo, um tipo de presença que toca mais as franjas do progressismo, né? Enfim, não do conservadorismo. Mas isso não impede com que a Pública, por exemplo, faça críticas ao governo Lula. A sua última newsletter faz uma clara... Né? E eu posso falar de outros coletivos também. Eu posso falar, por exemplo, do joio e o trigo, né? Quando está cobrindo ali o agronegócio, quando está cobrindo a questão da alimentação. Posso falar de várias matérias que estão relacionadas ao Intercept Brasil, posso falar do Suma Uma. Então, são coletivos e organizações que fazem uma cobertura que é crítica, apesar de estar relacionado também ao campo progressista, relacionado também ao governo atual. Então, eu acho que isso é um ponto. O outro é a própria imprensa comercial, que aí eu acho que a gente está falando de um outro equilíbrio. E eu acho que a gente tem que observar com muita cautela e cuidado o que a imprensa comercial traz, porque é a mesma imprensa que pauta a grande parte da sociedade, muitas vezes, ou aquela parte que tem acesso a muito poder, e que está o tempo todo falando sobre a restauração da democracia. Visto amarelo pela democracia, faça isso pela democracia, vamos pensar na democracia, mas é uma imprensa que também tradicionalmente e historicamente vai ferir essa própria democracia, e eu posso falar sobre isso depois. Então, eu acho que um primeiro ponto é trazer isso. Eu falei que equilíbrio é uma palavra em disputa, né? E aí eu acho que também, principalmente nessa imprensa comercial, a gente teve uma ideia de que o equilíbrio seria ouvir dois lados. Isso é um clássico, né? E aí isso também é uma grande quimera, assim, não, esse ouvir dois lados, na verdade, quando a gente vai pensar numa vasta população, da qual faz parte, por exemplo, o pessoal do Círculo da Oração, ou o pessoal que está nas cidades satélites, nas periferias, enfim, essas pessoas nunca foram o outro lado que estava sendo ouvido. Então, esse outro lado, né, essa performance de equilíbrio, ela sempre esteve também associada aos espaços de poder. Né? Ela não vem um outro lado para ouvir uma vasta população brasileira. E também aí que assuntos estavam sendo pautados, porque a gente tem que lembrar que o que é político para muita gente não é o que é político para o jornalismo tradicional. Então, o próprio assunto debatido é um assunto que muitas vezes não alcança essa maioria da população brasileira, porque o que é entendido como político e pautado como político por um jornalismo tradicional não vai alcançar, mas parece que é o grande debate que você tem discutido. Então, isso não vai conectar nunca as pessoas àquilo que está sendo debatido, porque ela não faz parte da vida dela. Isso tem a ver com as questões da objetividade, da subjetividade, que eu venho trazendo, mas não quero trazer agora isso aqui. Só para finalizar, eu acho que um outro ponto muito importante é pensar que a ideia de equilíbrio, essa palavra em disputa, a ideia de equilíbrio ela também tem cor, tem classe, tem raça e tem gênero. De uma forma geral, quando a gente fala em equilíbrio,
a gente afasta essa palavra daquilo que é classificado como subjetivo ou emocional. E a gente sabe quem geralmente é subjetivo e emocional, socialmente falando. Tem gênero, né? Ou tem classe. Então, a gente, quando pensa em equilíbrio, a gente não pode achar que ela é uma palavra que ela é uma espécie de palavra que assim está se sobrepondo a tudo, sobrevoando ali aquele espaço, mas é uma palavra essencialmente política também, com vários significados, né? Acho que é isso. Juliana. Bom dia. Primeiro, também quero agradecer à Agência Pública por estar aqui nesse espaço tão especial de comemoração dos 13 anos. Para mim, também é uma honra imensa dividir esse momento com vocês, até porque, quando a Pública começou, eu quase mandei um e-mail para a Natália e para a Marina, pensando, pô, me dá um emprego, pô. A ideia era tão boa, né? Mas não tive coragem, era meio tímida naquela época. Então, muito bacana chegar a esses 13, desejo vários outros 13, para vários anos para a Agência Pública, que faz um trabalho muito importante. Também me orgulho de ter dividido algumas histórias mais recentemente com o time de repórteres, que também é muito bom. E também, né, a gente aí sentar aqui na mesa com Fabiana e Rubens. Aqui a gente tem vários estudantes. Para mim, o Rubens entra na minha história, né, quando eu era estudante. Eu era estudante e fui para uma mesa tipo essa aqui, sabe? Escutar o Rubens contar as histórias das reportagens dele. Então, sentar aqui na mesa para falar com o Rubens enfim, né, é quase um sonho sentar aqui e poder, poxa, falar, né, junto contigo. Tenho uma admiração imensa pelo trabalho, pela trajetória do Rubens Valente. E o que eu vou acrescentar de cara? Assim, gosto que a professora, né, ela vem assim muito minuciosa, detalhista. Aqui, do ponto de vista da repórter, eu acho que eu vou acrescentar algumas camadas para o que a Fabiana está falando sobre a busca de equilíbrio, porque acho que desde os bancos da faculdade a gente escuta muito a tal da busca pela imparcialidade. Essa é a palavra que viram para a gente falando, né? Que jornalista tem que ser imparcial. Ou também, né, aquela do jornalismo é oposição, o resto são secos e molhados. Que não condiz, né, com a realidade do trabalho da gente. Essa busca pela imparcialidade foi uma coisa que, durante muito tempo, profissionalmente, eu me questionei também, porque a neutralidade, né, o tal da busca dos dois lados, dar espaço aos dois lados, frente a situações onde sequer existem dois, existem vários, mais do que dois, mas também a neutralidade frente a graves crimes de direitos humanos também é uma posição, né? É uma posição, e essa posição ela também é problemática. Quando a gente olha para aquilo, não tenho, né, mataram alguém aqui, fulano diz que não matou, tem 1000 provas de que a pessoa matou. Muitas vezes, né, eu estou usando exemplos de crime de assassinato, mas uma coisa que de assim já também me irritava no dia a dia de reportagem era fazer uma matéria, levantar os dados, estar absolutamente segura do que eu ia afirmar. Aí, sim, eu acho que faz parte ouvir todos os envolvidos. Acho que isso faz parte do processo que assegura a reportagem, a qualidade da reportagem. Mas aí você pediu, né, assim, a posição de frente a enfim. Eu me lembro de uma vez que foi uma que eu cheguei no meu, eu era novinha, cheguei no meu editor no Globo e desabafei nele, né? Eu fui cobrir uma situação de alguns hospitais que estavam com baixa de ginecologistas, obstetras, e encontrei uma senhora que estava com uma barriga literalmente de grávida, assim, sabe? Você olhava e achava que a mulher estava grávida, né? Mas era de mioma, ela tinha sei lá quantos miomas, e ela não conseguia atendimento há vários meses para aquilo. Aí, enfim, a gente entrevistou ela, eu olhei os exames dela,
fotografamos, tal. Enfim, fiz toda a entrevista, volto, vou na Secretaria de Saúde do Rio, na época, municipal, e ela estava, eu entrevistei ela porque ela estava saindo, porque não tinha atendimento. Naquele dia, ela não tinha ginecologista para atender ela. E a secretaria vai lá e responde para mim, não procede, que não tinha médico e tal. Aí eu chego no meu editor e falo assim, tá de sacanagem, o cara, eu estava lá, não tinha médico, a mulher foi embora, não foi atendida. E aí ele vira para mim e fala assim, não, tudo bem, você vai colocar, né, a posição da... e vai, reforça no final ali a sua matéria. Né, reforça, não, o Globo presenciou, viu, estava lá e tal. E aí, desde então, assim, essa é uma coisa que eu observo muito quando vem as respostas. Né? A gente vai lá e as pessoas mentem. Né, mentem com muita frequência, às vezes com dolo, às vezes sem, porque também o assessor de imprensa às vezes faz o papel dele ali, cumpre o trabalho, e eu confesso que é uma coisa que eu imagino que cause sofrimento em alguns, porque foge do controle dessas pessoas também, não necessariamente se controla, né? Essa institucionalidade vem de vários canais, então não é simples. No governo Bolsonaro presenciei muito assessor de imprensa da Secom nervoso, querendo atender, assessores, assim, pessoas que são servidores de Estado, né? Então, tipo, como que eles faziam? A gente mandava, a Secom não respondeu um único e-mail que não fosse nada a declarar, né? Por quase 4 anos. Então, o que eles faziam? Né? Os que jornalistas, né, sabem atender a gente, eles ligavam para a gente e falavam, olha, não vão responder, tá? Mas a gente recebeu, levou lá para cima, tentou. Então, assim, o que dava para a gente fazer, a gente está fazendo. Mas eu não posso responder o e-mail para você, porque eles não estão deixando a gente responder. Então, a gente mantinha um diálogo mínimo, que era para também saber se a gente ia lá e soltava a matéria sem esperar, né, a resposta. Várias voltas para dizer que existe uma dimensão profissional das empresas, nessa busca do equilíbrio, e existe uma dimensão pessoal, né, que é a gente. O repórter vai controlar um processo mínimo disso. Sobretudo na tal grande imprensa. Você vai passar por um escrutínio gigante, dificilmente vai ser um único editor, vão ser vários. Dependendo da situação, isso é uma coisa que sobe assim, muito. Né? Então, você só vai ter controle sobre uma parte pequena, que diz respeito à sua matéria, mas que também é uma dimensão que a gente não tem como fugir, se isentar, não se preocupar durante o processo. Eu dou um curso sobre pesquisa de patrimônio público e perfis, né, de pessoas públicas. E uma coisa que eu sempre digo no meu curso apure tudo que der, né, tudo que você souber. Isso significa que você vai publicar tudo que você descobrir? Não. Frente a questões pessoais de pessoas públicas, você tem que dar um passo para trás. Não é porque você soube que isso vai para a sua matéria. Você tem que entender o que tem de interesse público naquilo, né? Até para não reforçar preconceitos, fazer reflexões sobre as questões de gênero, de raça, se você está mesmo, né? Eu me vi muitas vezes nessa situação com o Bolsonaro, com questões pessoais que no começo a gente tinha, vou até encerrar para não entrar muito, deixar o Rubens vir com as perguntas dele, mas que a gente não tratava muito por uma tradição na imprensa de não tratar de questões pessoais de pessoas públicas. E amadureci isso ao longo da cobertura para entender que, naquele caso, se justificava, tinha que falar, porque estava envolvido com a coisa pública. Não era simplesmente sensacionalismo barato, não era uma baixaria por si só. Não, tinham questões que precisavam ser discutidas. Mas, enfim, cada caso, uma avaliação, uma reflexão. Obrigado. Juliana, não, o prazer é meu estar aqui ao seu lado nesse dia. O prazer é todo meu. Parabéns por tudo que você já fez na carreira e ainda vai fazer.
Não tentando fugir ali da pergunta proposta pela pública, vimos já que o tema do equilíbrio é enorme, né? Comporta várias abordagens. A Juliana falou do aspecto pessoal, individual, você já falou do aspecto da imprensa de chamada alternativa. Então, mas tentando responder, tentando enfrentar essa pergunta provocativa, como conseguir cobrir o governo de forma equilibrada? Alguma dica? Algum caminho? Alguma receita? Fabiana. Uau. Vou lá para o fim, que tinha colocado aqui umas questões, porque eu não posso esquecê-las, não quero esquecer. Enquanto você olha aí, eu quero recomendar o livro da Fabiana. Hora do Merchan. Excelente livro, muito interessante. A Pauta é uma Arma de Combate, da editora Arquipélago. Recomendo a todo mundo. Então, acho que a gente conversou um pouco, né, anteontem, assim, e tem uma coisa que eu sempre fico refletindo em relação à cobertura e esse equilíbrio de cobertura, e aí isso tem a ver com a tua pergunta, mas eu quero falar aqui sobre diferenças de cobertura de legislativo e executivo, por exemplo. Né? Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma concentração de cobertura mesmo, de todos os olhos estarem virados para o executivo. Não estou falando que no legislativo isso não acontece, tem muita gente incrível cobrindo legislativo. Mas eu acho que a forma de cobertura e os pesos da cobertura são diferentes. Isso vai remeter a uma outra questão que eu quero trazer depois, que tem a ver com a ideia de corrupção, a palavra corrupção. E eu chego nela. Mas só que eu quero falar sobre o legislativo, porque eu acho que a gente não pode cobrir governo, não pode pensar em equilíbrio de cobertura de governo, quando a gente entende que o governo é aquele guarda-chuva nos quais os entes públicos sejam concursados, estejam ali por conta de cargos eletivos ou indicações. Isso é o governo. O governo brasileiro, o governo de um mundo neoliberal, é um governo do qual fazem parte radicalmente agentes do mercado. E a gente pensa governo quase que retirando os agentes do mercado dessa discussão. E aí a gente está retirando da discussão esses agentes do mercado que influenciam radicalmente nas políticas públicas, nas resoluções, nos decretos e na vida e morte da gente no dia a dia brasileiro. Eu posso falar do garimpo, eu posso falar, e um exemplo que eu queria trazer é a própria questão da presença do lobby armamentista no governo Bolsonaro, que foi uma coisa que eu acho que a gente cobriu muito mal. Né? Porque empresas como a Taurus, por exemplo, estavam ali. Eu tenho uma matéria do Estado de Minas que eu acho maravilhosa, porque eles falam que eles ficavam na frente, até no cafezinho, o pessoal estava fazendo um negócio. Então, como é que o lobby da Taurus, que aí a gente pode pensar aqui, falando do legislativo, a gente tem a Bíblia, Bala, Boi e Bets. A gente tem o quarto B agora somado, né? Quem são essas bancadas? Essas bancadas são agentes de mercado que estão ali. Como é que a gente está falando de governo sem colocar essa dimensão muito sublinhada, mas muito sublinhada? Não é uma, sabe? Aí teve um escândalo de corrupção, então eu falo determinado agente de mercado. Tem, sei lá, a questão da população Yanomami, aí eu vou falar do garimpo e nomeio ali uma empresa ou outra. Mas vocês reparam que essas empresas são pouco nomeadas? Como é que a gente vai falar de governo sem nomear empresas que estão dentro do governo e têm influência radical sobre, né, vários, enfim, decretos, enfim, políticas públicas, questões que eu falei aqui. Então, isso é uma primeira questão de cobrir governo. Tem um desequilíbrio enorme e eu acho que isso tem uma relação muito grande, inclusive, com o descrédito da população em relação ao governo, porque é o governo que é o grande malefício. O governo é o grande corrupto. Mas a gente não coloca como esses corruptos e corruptores as empresas privadas. Então, eu acho que isso é uma questão central nesse debate do equilíbrio. A gente precisa, de fato, alcançar essa dimensão. E aí, eu falei aqui para exemplificar a questão da bancada da bala, por exemplo, e da influência de várias empresas que atuaram ali no governo Bolsonaro.
E aqui eu vou ler só um trechinho dessa matéria do Estado de Minas, que foi publicada em junho de 2020, porque eu acho que ela fala por si, né? Lobistas e empresários de armas e munições têm presença assídua nos gabinetes do governo Bolsonaro. As pastas da Casa Civil, Defesa, Justiça e Relações Exteriores abriram espaço em suas agendas oficiais entre janeiro de 2019 a 2020 para 73 audiências e reuniões com o setor. Os encontros ocorrem no Palácio da Alvorada, mas não são divulgados. O lobby é visível, no entanto, mesmo na portaria do Palácio, onde Bolsonaro costuma, inclusive, na verdade, na portaria do Palácio, onde Bolsonaro costuma ter conversas com grupos de atiradores. Eu não estou falando que a questão do lobby se deu só no governo Bolsonaro apenas. A questão do lobby tem a ver com todos os governos, porque ela tem a ver com um modelo neoliberal governamental, uma democracia liberal também. Né? Isso aqui não é uma exclusividade. O armamentismo, com certeza, é muito forte aqui. Mas só para pensar como isso tem a ver com o impacto na gente no dia a dia, que é que a gente está falando sobre equilíbrio, democracia no final, é que a gente tem uma questão que vai se dar e que tem a ver com gênero, né, fortemente, que é o aumento de mulheres assassinadas com o quê? Com armas de fogo no Brasil. Né? E aí a gente volta a dizer, nós, como jornalistas, né, essa ponta aqui tem a ver com aquele lobby que estava lá e que a gente não entende como governo. As empresas privadas fazem parte do governo. Ponto. E se a gente não coloca esses nomes assim cada vez mais sublinhados e ativos na memória da população brasileira, a gente vai ficar tendo só essa reiteração da demonização do governo, da política, como se fossem esses atores sozinhos que provocassem esse grande mal social. E, enfim, aí a gente vai atrás da bala mágica, da solução mágica, que, por exemplo, é o nome do antissistema. Né? Sim, eu acho que isso é uma questão principal. Não sei se eu te respondo exatamente, Rubem, agora, mas depois eu posso voltar para pensar, inclusive, assim, especificamente no governo Lula. Acho que respondeu sim, Juliana. Respondeu, sim. Vou também fazer um esforço enorme para responder a sua pergunta, botando os dedos na ferida aqui um pouco. Eu acho que um primeiro aspecto, respondendo à questão da dica, né, eu acho que procurar o equilíbrio tem também com não tratar como iguais coisas, pessoas, instituições desiguais. Não dá, assim, o Rubens, quando ligou para mim, falou, a gente vai falar disso. Aí, eu falei assim, uma questão é essa, e começamos por, não dá para tratar o Lula e o Bolsonaro igual. E a gente teve que cobrir essa campanha. Né? Essa foi a campanha que a gente teve que cobrir em 2022. E, de certa maneira, já se colocou em 2018, mesmo que o candidato fosse o Haddad. E já estava ali. Né? Vou usar um exemplo das agências de checagem, até porque, enfim, eu também ajudei a fundar uma, que foi a Lupa, e era uma coisa de debate interno muito grande. De pessoas que são mais preparadas e não cometem erros de informação. Sabem os números, sabem como a máquina funciona, sabem a legislação. E aqueles que não têm a menor competência para estar ali como candidatos. Né? Que erram, mas que mentem também. Mentem, descaradamente mentem. E aí, um dos aspectos que eu vi acontecer nos lugares onde eu trabalhei nesse tempo foi esse medo de dizer que, sobretudo no caso do Bolsonaro, mentia. A gente usava, e vou incluir a gente, porque com certeza saíram matérias minhas, mesmo que eu discordasse disso, com títulos de Bolsonaro erra, quando ele estava mentindo. E porque meio que era um tabu ali, não dá para dizer. Não dá para dizer que estava mentindo. E aí, quando vem a pandemia, e isso se coloca de maneira grave, ameaçando as nossas vidas todas, aí começa a ter os títulos de Bolsonaro mente sobre cloroquina, mente não sei o quê. Aí perdeu, né? Aí
Aí soltou, abriu a porteira da boiadas. E hoje, acho que essa fronteira um pouco foi cruzada, tem menos medo de quando isso é muito escancarado. Mas ainda tem bastante pudor de dizer quando mente, né? Porque essa é a diferença. Quer dizer, você sabe que está errado, você fala ainda, você está mentindo, né? Se você não souber, é um deslize, errei um número aqui, era 10, eu falei 2. Aí, enfim, sabe? Então, essa é um pouco a nuance. E uma outra coisa que eu me lembro de questionar muito internamente, que era falar que era polêmica o que era crime, né? Com frequência, assim, dia também, o Bolsonaro falava sobre não teve escravidão, não tem consequência da escravidão, não teve golpe, não teve ditadura. E aí vinha lá os títulos de Bolsonaro falou sobre polêmicas. E aí, né, eu questionei isso, mas a gente não é polêmica isso. Falas claramente machistas e homofóbicas, em que também se dizia, ele falou uma polêmica de não sei do quê. Eu questionei isso, vi outros colegas também questionarem, mas essa fala é homofóbica, essa fala é racista, essa fala é machista. A gente ganhou alguns embates desses, perdemos outros, mas essas discussões se instalaram de um modo mais claro ao longo do governo Bolsonaro, porque tudo foi ao extremo, né? Acho que, bom, sei lá, da minha trajetória profissional nunca nos exigiram tanto a busca do equilíbrio. E a busca do equilíbrio ali, muitas vezes, era mostrar a gravidade das coisas. Não era, tipo assim, mais ou menos grave. Não, era botar lá em cima. Isso aqui é um absurdo dos absurdos, sabe? Eu participei de algumas palestras no exterior, assim, nos últimos 2 anos, e quando falava sobre essa situação, acho que só vocês vão me entender. Vocês viveram junto comigo isso. Quando eu tentava falar sobre a gravidade das coisas, do estado das coisas, os estrangeiros olhavam e achavam que tipo, era petista, né? É sério, assim. Colega jornalista, um dia, num congresso, eu me lembro a gente falando sobre a situação, a gente completamente aliviado com o fim da eleição, porque, né, as nossas cabeças estavam ali à disposição, sabe? Era poder pensar que, sabe, assim, né, a gente ia poder continuar vivendo no Brasil, trabalhando no Brasil. E eles simplesmente não conseguiam acessar isso. O que foi a eleição de 2022? Porque ele não estava concorrendo à eleição para fazer nada diferente. Ele sequer prometeu isso, né? Ele estava dobrando a aposta. Ia ser muito pior do que o que a gente já tinha visto. Então, se eles estavam claramente ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal de impeachment, imagina o que eles iam fazer com a gente que era jornalista, né? Com os processos que, assim, eu não tenho muitos processos, não, mas eu tinha uma acusação de calúnia e difamação do Flávio Bolsonaro, que teve uma decisão de censura, pedido uma semana antes do primeiro turno, por causa da matéria dos imóveis, mas a acusação do Flávio para a gente era de ter usado os dados que estavam na denúncia dele. A reclamação era essa. E essa base fez com que um desembargador do Distrito Federal desse uma ordem de censura, sabe? E, enfim, para encerrar aqui essa coisa em relação duas coisas, uma que é tratar não tratar igualmente os desiguais, mas também isso não isenta o governo Lula de tudo era pior no governo Bolsonaro, porque é um pouco todas as vezes que você vai cobrar coisas, né, andamento das coisas, e uma dificuldade grande também de trabalhar questões relacionadas ao governo Lula é isso, né? Era um país arrasado. Era um país, em alguns aspectos, ainda mesmo um ano depois. Mas isso não é desculpa também para qualquer justificativa de má gestão, problemas também estruturais da política, que é essa relação complicada com o Congresso. Então, a gente eu acho assim, essa é uma outra coisa que o Rubens falou para mim,
sobre essas dificuldades, e que eu falei para ele assim, eu pessoalmente me sinto sufocada ainda cobrindo o inventário do governo Bolsonaro. Porque era tanta falta de informação, tanto problema de documentação, mas não tinha, a gente não acessava, não podia, os órgãos de controle não estavam fazendo o seu trabalho, não estavam investigando. Aí, de repente, vira o governo e aí todo mundo voltou a trabalhar. E aí, só para a gente acompanhar, que aí estou trazendo uma dimensão que não é ideológica, ela é estrutural das nossas redações de trabalho. Somos equipes menores em todos os lugares. Assim, temos tem figurinha no WhatsApp, muitos problemas, poucos jornalistas. Que é isso, tem uma dimensão humana, quer dizer, não damos conta, é humanamente impossível. O volume, só agora em janeiro, foram 3 operações da Polícia Federal, uma do golpe, 2 no caso da ABIN. São quase 2.000 páginas de documentação de quem conseguiu acessar as partes sigilosas, né, disso. Não deu nem tempo de terminar de ler ainda. Assim, sabe? Tu vai no tiroteio. Assim, procurei um negócio aqui, procurei um outro negócio ali. Eu ainda estou tentando fazer a leitura completa do início ao fim, que é para poder entender estruturalmente isso. E a última coisa que eu queria falar nesse momento ainda sobre dica, que é assim, a nossa mesa aqui é como cobrir de modo equilibrado o governo. Mas e como cobrir de modo equilibrado o Poder Judiciário? Esse BO aí também tem. Obrigado pelas respostas. Antes da terceira pergunta, eu vou fazer aqui um preâmbulo, né? Eu sei da dificuldade de medir o equilíbrio de uma cobertura. É extremamente difícil saber se está sendo coberto de forma equilibrada. Por que eu digo isso? Depende muito do objeto coberto, né? Eu me lembro que um dia eu fui pedir uma entrevista para um famoso banqueiro e a assessoria não concedia a entrevista. E depois me chamou para um café e explicou, olha, Rubens, nós não vamos atendê-lo porque durante 60 dias você escreveu 72 reportagens negativas sobre ele. Eu falei, sim, ele foi preso nesses 2 meses. Foi preso 2 vezes. Foi processado, foi acusado. Quer dizer, o que você está cobrindo vai impactar na qualidade desse equilíbrio, certamente. Aquele manchetômetro da UERJ é uma tentativa, né? E, por curiosidade, ontem eu fui olhar ali, né? E, no governo Bolsonaro, o contra batia lá em cima, em tudo. Manchete, editorial, coluna. Claro, ele demorou na compra de vacinas, ele fez um governo de ruptura da democracia, claro que a cobertura, em tese, será negativa. Então, veja como é. Imagina a imprensa lá em Berlim, em 1933, cobrindo a ascensão do nazismo. Seria negativa, positiva? Então, assim, também o objeto retratado vai impactar nesse dito equilíbrio. Dito isso, eu quero saber de vocês aqui, esse abacaxi. Falando do governo federal, onde a Juliana já entrou. Vocês acham que tem sido equilibrada essa cobertura, de um modo geral? Tentando trazer um pouco, dando uma concretude para o debate. Assim, vamos ser muito sinceros assim, nessa questão, né? Eu acho que, volto a dizer, quando a gente está falando de equilíbrio em determinado nicho da imprensa, em outro determinado nicho, porque isso muda. Isso muda. Em relação, assim, a gente sabe, a gente pode pegar do famosíssimo debate de 89, Lula, Collor, a gente pode pegar isso, a gente pode pegar a cobertura da Lava Jato pela Folha de São Paulo, assim, para especificar, não ficar solta pela Folha de São Paulo. A gente pode pegar vários exemplos e falar assim, que há muito tempo, né, no geral, a imprensa nunca foi muito afeita a um governo que tivesse qualquer tom, não estou falando vermelho, cor-de-rosa, para o progressismo. Isso a gente pode pensar na cobertura de João Goulart. Vou tirar Lula aqui da frente. A gente pode pensar João Goulart. Quando João Goulart define que o Brasil vai ter um 13º, quase que a imprensa do Brasil, quase que o Globo, não sei o quê, se acaba dizendo que o Brasil não ia se sustentar pagando 13º a trabalhador. Isso é uma manchete do... Então, assim, no geral, ou seja, qualquer pessoa, qualquer
seja Lula, Bolsonaro não, desculpa, seja Lula, seja Dilma, seja João Goulart, seja outro, qualquer pessoa que vá assumir esse tom róseo, mais progressista, ela não vai ter uma cobertura, equilibrada por parte dessa imprensa comercial. Não vai ter, não vai ter. Por quê? Porque são agentes também de mercado. A própria imprensa é um agente de mercado, a imprensa comercial é um agente de mercado. Está ligada à financiarização da economia, está ligado, tem as suas relações, enfim, com grupos enormes, com os bancos, com Casas Bahia. Então, assim, eu não quero ficar aqui, sabe, assim, dourando a pílula, quando a gente sabe que esse é um aspecto. Acho que Juliana fez uma ótima... Quando ela fala da pandemia e que algumas coisas ficam, putz, agora a gente tem que usar a palavra mente em vez de erra, talvez a pandemia tenha causado ali um rebuliço interno, mesmo na imprensa comercial, porque, assim, desculpe, mas eu vou usar o meu francês, a água bateu na bunda. Bateu no pescoço. Porque, assim, né, quando começa a cotovelada na cara, no cercadinho, quando começa no primeiro dia, quando a posse, em 2019, que coloca todo mundo dentro de uma sala, para sentar no chão, não tem água, não sei o quê, o recado estava muito claro. Vocês vão continuar a falar dessas pessoas com normalidade, como se fosse uma coisa normal? Como se o cara falar que um quilombola pesa 7 arrobas fosse uma polêmica? Vocês vão fazer isso? Pronto, agora é com vocês. Vocês vão ficar falando que uma cobertura equilibrada com esse pessoal? Né? Porque eu acho que é isso. Então, assim, a gente pode falar aqui do famoso, né, parece esse eterno meme a difícil escolha, tudo aquilo. A gente está falando de equilíbrio. Então, essa imprensa ela não vai ter uma cobertura, não vai ter. Acho que eu acho que cabe a gente, como sociedade civil, jornalista, não sei o quê, ficar também assim, puxando, porque se vocês estão falando sobre democracia, vamos falar sobre democracia a sério. Não vamos fazer parte da performance, né? Então, assim, essa imprensa, por exemplo, estou falando aqui da imprensa comercial, qual o papel dessa imprensa, por exemplo, na cobertura de políticas públicas? E eu não vou falar de governo específico nenhum, mas na cobertura de políticas públicas que, de fato, impactam na desigualdade social brasileira para que essa desigualdade diminua. Como é que a gente cobre essas políticas públicas? A imprensa, às vezes, acha que cobrir política pública que dá certo é falar bem de governo. Não tem a ver com a sociedade. Mas eu vou falar bem do governo. Putz, se vocês pegarem, assim, historicamente, as coberturas sobre os impactos da universalização da água, dos programas de universalização da água no semiárido brasileiro, elas são pouquíssimas. Vocês não vão conhecer isso. Vocês não têm isso. Vocês não têm a dimensão do que é a autonomia de uma família de agricultores e agricultoras que não têm acesso à água, quando tem uma política pública que as pessoas conseguem acessar essa água. Por quê? Porque interessa. Isso parece que eu estou fazendo propaganda do governo. Mas o que é que a gente está falando? Afinal de contas, inclusive na cobertura do governo. Eu coloco todas as luzes para quando eu estou falando aqui de corrupção, mas eu não estou falando de políticas públicas que dão certo, que esse mesmo governo promove, ou ele só promove corrupção? Então, acho que isso é uma questão. Desculpa. Você poderia citar os dados da mortalidade infantil que você trata no seu livro? Tu acabou de ler o livro. Eu escrevi faz 2 anos, eu não vou me lembrar dos dados, mas eu acho que é de 72%. Essa não combinamos, hein? Essa não combinamos, mas eu acho que é 72%. Mas é isso, assim, a queda de mortalidade infantil no semiárido brasileiro é de 72%, gente. De 2000 a 2014, desculpa. De 2000 a 2014. Quem sabe disso? Quem sabe disso? O jornalismo se interessou? Isso é equilíbrio? E a gente estava ali, corrupção. Não interessa se tinha 72% a menos de crianças morrendo no semiárido brasileiro. Aí, depois, temos tanta paciência. Está o pessoal indo para o semiárido fazer matéria sobre fome. Aí vai fazer matéria sobre fome, sobre seca, mas não mostra quando tem uma autonomia de mulheres, que são, em sua maioria, chefes de família,
sabe? De mulheres sertanejas, indígenas, negras. Isso não está, a galera não está interessada nisso. Então, assim, por favor, pensem sobre isso quando estão falando em cobertura e quando vocês entrarem também no campo profissional, porque isso é uma estratégia discursiva das mais eficientes, inclusive, das mais eficientes. Eu acho escandaloso como a população brasileira não sabe sobre esses dados, de verdade, assim, porque a gente tinha uma mortalidade infantil no Brasil comparável à do Afeganistão. Comparável ao do Afeganistão. Mas é isso, o que é poder, o que é política, e é isso. Quem estava ouvindo os dois lados aí? Qual era o outro lado que estava sendo ouvido? Não interessava, né, essa questão. Então, acho que... Enfim, falei demais. Imagina, falou. Juliana. Por onde você quer que eu comece? Não, a pergunta é sobre, na sua percepção, está sendo equilibrado. O atual. É difícil, porque, assim, o inventário do caos ele está muito ainda cru, né? O inventário do caos deixado. Então, tem eu sinto essa dimensão humana e estrutural da gente não dar conta, eu me incluo nisso. Gostaria de cobrir melhor o atual governo do que eu mesma estou conseguindo. Mas eu sinto que tem uma outra dimensão também, junto a isso que a Fabiana falou. Tem essa dificuldade de que tudo era pior, sabe? Assim, como se procurar o equilíbrio fosse sempre comparar entre um e outro. E não é. Né? A gente, quando estava conversando, eu falei para ele assim, falei para o Rubens sobre uma matéria pequena, nem é uma grande investigação que a gente fez semana passada sobre a situação do Ministério das Mulheres e a execução das políticas públicas lá, enfim, em função do 8 de março. Eu vinha há meses, o bastidor dessa matéria é esse, né? Há meses eu vinha ouvindo fontes da área se queixarem sobre. Gente, mano, nada acontece ali, está tudo muito devagar, estão preocupados muito fazendo discussão de misoginia, mas e a Casa da Mulher Brasileira? Entendeu? E como é que vamos atender? Como é que a gente melhora os números de feminicídio? Né? Assim, tem que reestruturar o que foi feito, de certa maneira. E nessa conversa até soube pelo Rubens melhor, assim, porque não é uma área que eu estou acompanhando muito, não é especialidade de cobertura, que é a área ali, Amazônia, a situação de meio ambiente, a reestruturação de IBAMA, dos órgãos, porque foi destruído, né? Tudo foi jogado ao lixo no governo Bolsonaro. Mas a área de direitos humanos, mulheres, né? A população, assim, tudo que diz respeito às ditas minorias, embora nós mulheres somos a maior parte da população brasileira, mas enfim sempre é tratado lá nas minorias, também ficou, né? A ministra era Damares Alves e tem uma dificuldade muito grande. É claro que ali tem questões. Quais são essas questões? É um pouco que ficou dessa matéria, porque também o governo não quis responder. Assim, especificamente nesse caso. Elas vinham, enfim, várias mulheres que trabalham na área vinham comentando, né? Olha, está ruim, e a execução orçamentária é uma baixa, a gente queria apresentar trabalho e não tem nada para apresentar, por 1000 questões ali que não dá para entender. E olhar os números é encarar isso, sabe? Passou um ano e o avanço nem mínimo, né? E por quê? Isso é uma pergunta, o porquê ficou. Porque também não teve um diálogo ali. Inclusive, na resposta, eu senti um pouco isso que eu estava falando sobre essas notas que, em vez de pegar aquilo também, né, ou a gente é diferente, então a gente vai tratar diferente também, né? Então, assim, veio uma nota que não respondia as perguntas, que misturava os dados do orçamento como se eles fossem todos a mesma coisa, meio que, assim, né, querendo de algum jeito achar que ia te enganar, né? Misturando o que é empenho e liquidação, que eu não sei se vocês sabem a diferença. Tem a diferença entre o empenho meio que uma promessa do serviço que será feito. Para ele ser feito e a empresa que for executar receber, tem que estar liquidado. Então, não gastou. Não é a mesma coisa. Não dá para assim, você não pode tratar essas coisas como iguais. Elas não são. Então, a nota vinha com um erro que, na verdade, era uma mentira, sabe?
E é uma área. Essa semana, tem até uma matéria muito boa de um repórter chamado Rubens Valente, hoje, na Agência Pública, sobre uma outra área que também me é muito cara, pessoalmente, mas que é um problema de todos nós brasileiros, que é o modo como o Brasil, historicamente, tratou as vítimas da ditadura militar. Temos uma péssima tradição de empurrar tudo para passado, não acontece, né, já foi, não importa, quase que tratando como se fosse uma questão das famílias, não é. Né, gente, para além do governo Bolsonaro em si, se a gente voltar um pouquinho para trás, desde 2015, pelo menos, eu me recordo das manifestações lá de intervenção, golpe, queremos um golpe, as pessoas usavam a democracia para ir para a rua pedir um golpe. Isso está muito claro, esse é um aspecto, tem outros, né? A própria violência crescente das polícias com a população de um modo geral, e esse medo que a gente experimentou no governo Bolsonaro, que era as polícias se aliarem a ele. Dentro disso, isso também tem a ver com a estrutura que não mudou desde a ditadura e que não se enfrenta, né? E aí eu acho que é muito tímida, sim, a cobertura crítica ao fato de que o governo está tentando fazer os 60 anos do golpe militar passar em branco. Passar em branco, sabe? Tem um constrangimento imenso, é um elefante gigantesco no Palácio do Planalto, não pode falar disso. E o Lula me falou isso, né, há poucos dias, claramente. Assim, é ofensivo, é agressivo ver o presidente da República, que ganhou uma eleição com um compromisso com esse setor, porque não é só as vítimas da ditadura, isso tem consequências, tem coisas até hoje que, se a gente não, quanto mais a gente recua frente a isso, mais esse setor cresce para cima, né? E vai crescer em cima disso. O clube militar vai fazer festa de novo. No Brasil, não se trata com seriedade a ideia de que é crime comemorar um golpe de Estado, né? E aí, ao mesmo tempo, vamos processar, porque está muito claro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão processar pessoas pela tentativa de um novo. Se é a hora de fazer os militares finalmente pagarem pelos crimes que eles cometeram contra a população brasileira, se isso não for agora, não sei quando será. Mas não sei quando será, não é só sobre os atuais, que precisam responder pelos crimes que eles cometeram, mas também o que me chama a atenção não é nem levar os antigos torturadores ao banco dos réus. Tem uma resistência que é não deixar que a verdade seja conhecida, que os fatos sejam conhecidos. Usa-se uma interpretação da lei de anistia no sentido de não deixar nem os processos acontecerem. Chega, em muitos, as ações são propostas, bate lá em algum juiz e a lei de anistia. Não deixa nem assim, apresentar a documentação, juntar, para ir no final, tá? Não, olha só, tem lei de anistia, a gente não pode condenar você. Mas nem fazer uma coisa que chama verdade processual dentro do judiciário. Isso nos é muito grave também, né? Para além das vítimas, das famílias, isso é grave para o Brasil. O Brasil não consegue dar conta dos desaparecidos da ditadura, das vítimas da ditadura, nunca vai dar conta das outras vítimas que continuam acontecendo todos os dias em função de não enfrentar isso. Obrigado. Pessoal, se alguém tiver perguntas, a gente vai passar recolhendo por escrito. Tá certo? Obrigado. Perguntar para a Fabiana. Fabiana, a gente fala em equilíbrio do noticiário. No seu ponto de vista, também há um problema territorial dessa pauta, né? Pode desenvolver um pouco sobre isso? Como o equilíbrio espacial também, né? Sim.
Eu fico falando que era muito bom se o jornalismo olhasse o Brasil como se fosse Brasília, né? E aí eu acho que essa questão que eu falei anteriormente, assim, de pensar a ideia, o quanto a gente olha a corrupção, né? E não estou dizendo que não é para olhar, obviamente tem que olhar a corrupção, mas a gente olha para a corrupção, aí é quase um desenho, assim, de corrupção, poder, Brasília, e tem outra camada que são o mau uso da verba pública, que está associada a esses espaços de não poder, que aí está associado também às pequenas cidades, cidades fora do eixo, e o que a gente tem chamado, através do Atlas, de desertos de notícia. Porque eu peguei até... Vocês vão me desculpar as fontes, viu? Eu procurei fontes melhores, mas eu só achei BID e Fiesp. Mas eu estava vendo, estava procurando traçar um comparativo, assim, e o BID ele indica que em 2019 a gente teve uma perda por ano de 60 bilhões de dólares com mau uso de recurso público. E em 2014, um pouquinho ali antes, a Fiesp divulgou que a gente perdia 100 bilhões de reais, não de dólares, ao ano com corrupção. Então, a gente tem dados aí que são extremamente similares para pensar o quanto é que a gente tem, o quanto o Brasil, né, perde também com o mau uso do recurso público, que tem a ver com gestores incapacitados. Isso acontece muito nas pequenas cidades que não têm a cobertura da imprensa. Essas cidades, a gente está pensando nas milhares de municípios brasileiros que não são poderosos, que não estão na ordem do dia das discussões, mas que têm essa relação corrupção e mau uso do recurso público a dar na canela. Então, eu acho que isso é uma questão aí de cobertura, que a gente não vai olhar para esses espaços, porque esses espaços não são espaços do poder, né? E, ao mesmo tempo, são espaços que, por conta dessa verdadeira, enfim, sangria de recurso público, tem um impacto muito grande no próprio desenho social brasileiro, né? Esse mau uso de recurso público também está associado à corrupção. Estou querendo falar que uma coisa está livre da outra, elas estão associadas, mas a gente precisa observar que essa questão do mau uso também tem um impacto muito grande. Então, eu acho que a ideia de corrupção está sempre colocada aí de uma forma desequilibrada nesse sentido, né? E aí eu fico pensando, a gente tem feito as perguntas na imprensa nacional, assim, de fato, né? Como é que a corrupção ela tem a ver com a desigualdade social? Porque a gente usa a palavra corrupção, a gente costuma pensar em corrupção muito para também fazer ali, participar de um xadrez de um jogo político. A gente não está pensando em corrupção. E como é que a corrupção, no dia a dia, afeta, por exemplo, o acesso das mulheres a fazer um tratamento de mioma e elas conseguirem dar conta de se livrarem de um grande problema que afeta... Qual é a relação entre uma mulher cheia de miomas e a corrupção? Porque a gente fala de corrupção com essa coisa que tem a ver com a política, que não tem jeito, e o Brasil é assim, ponto. A gente fica insistindo nisso, insistindo nisso, insistindo nisso. Qual a relação da corrupção com a desigualdade social brasileira, por exemplo? Sabe? Então, eu estou falando isso, você falou de território, espacialidade, porque a gente está relacionando sempre assim, corrupção e Brasília, corrupção ali, sei lá, as grandes cidades, pensar em capitais também, mas a gente não pensa como também nessas cidades nas quais a gente não tem cobertura zero ou quase nenhuma, que são esses desertos de notícia. Mário está aqui, é a pessoa que sabe falar disso muito melhor do que eu. Mas a gente também tem aí um desaguadouro de recurso público, de ineficiência, que não está sendo coberto, que também é isso, está aí, né? E isso vai se dar nesses espaços que têm menor poder, enfim, político. Obrigado. Chegaram aqui as primeiras perguntas, são muitas, a gente vai tentar correr e responder todas, né? Juliana, eu acho que é para você. Com as mudanças, vem do Guilherme, repórter, ele se identificou aqui. Com as mudanças no modelo de se fazer jornalismo por conta das redes sociais, inteligência artificial, algoritmos, qual é o risco dos veículos de jornalismo serem sequestrados por narrativas, interesses econômicos ou pressões políticas? É uma ótima pergunta essa do Guilherme. E é parte até do que a gente tinha conversado aquele dia, né?
Eu acho que hoje um dos grandes riscos que a gente corre nem é a inteligência artificial, sabe? Ele já está em curso, que são as métricas de audiência. Hoje não tem uma redação que funcione sem o tal do Chartbeat, que é um software que fica medindo o que está dando mais clique e quanto tempo as pessoas estão dentro da matéria. E se elas leram um parágrafo, 2, 10, e aí rolam uns e-mails assim, de queremos mais disso, queremos mais daquilo, e a pauta acaba sendo feita em função do que está bombando na rede, ou, sei lá, na rede de computador, na internet, ou nas redes sociais. Ou, então, uma coisa que está bombando nas redes sociais vira pauta também. E avaliações individuais e de desempenho de repórteres em função de métricas de audiência. Relatórios individualizados. Praticamente todas as grandes redações de jornal hoje, enfim, sites, tal, tem isso. Isso é de um mal, assim, é impossível descrever o tanto que isso é um dano, sabe? Porque aí, quer dizer, o que não está sendo noticiado não importa. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, então a gente só vai fazer o que está bombando. E aí os títulos, né? Os títulos das matérias, não sei o quê, qual foi o motivo de não sei do quê, qual foi, assim, esse título que não dá a informação. Assim, a gente, quando foi para faculdade, você aprende a fazer título para dar a principal informação que está no lead da matéria. Aí, agora, você não pode dar isso, porque senão a pessoa não clica para ler a matéria, senão você não vai ter a métrica de audiência. Ao mesmo tempo, tem essa questão, que também eu acho que não é equilíbrio, não é nem ignorar a audiência, mas também não é se pautar por ela, sabe? Eu acho, eu digo que, felizmente, né, trabalhei antes disso. A gente não recebia isso antigamente, né? Sei lá, antigamente. Tem uns 5 anos que eu comecei a ver essa mudança acontecer. E nos últimos da pandemia para cá, isso se intensificou muito, sobre essas avaliações em tempo real, sobre o que está. E aí tem uma lógica também, né? Assim, alguns veículos, alguns portais recuperam matérias da concorrência, às vezes sem nenhuma checagem de informação, remetendo à concorrência, só para que você fique lendo dentro do seu portal. É uma lógica Facebook da coisa, né? Você fica falecido, né? A Meta, para você ficar ali dentro. Em vez de você ler a matéria que sei lá, de um veículo, você lê no outro, só para que leiam dentro do seu, para você ter audiência. Não importa se aquilo está errado, não importa se não está bem apurado. A briga por audiência, que também uma briga por dinheiro, porque é isso também, né? Os cliques acabam monetização, 1000 questões, também é verba. A gente viveu um momento na pandemia de muita audiência, todo mundo estava trancado em casa, não tinha nada para fazer, só tinha o celular, né? E aí lia muito ou minimamente mexia, né, no celular bastante. E isso, na medida em que as pessoas voltaram a viver vidas normais, o comportamento mexeu e as pessoas pararam de ter esse mesmo comportamento de acesso. E essa equação não fecha financeiramente também. Mas hoje eu acho que um dos maiores riscos que a gente corre é ser completamente sequestrado pelas métricas de audiência, como se tudo fosse ter que pautar e avaliar em cima de quantos cliques está dando. Obrigado. O Tiago pergunta, eu acho que a Fabiana poderia responder.
Ele considera que tem um evidente desequilíbrio na cobertura do atual governo pelos veículos empresariais. Com esse evidente desequilíbrio, com um viés negativo, segundo ele, como ter equilíbrio para não se enredar exclusivamente nessa agenda? E hoje, qual deve ser o esforço jornalístico para cobrir Bolsonaro? Essa segunda parte é para a Ju. Né? Pode ser. Eu não sei se eu entendi primeiro a primeira questão, na verdade. Ele pergunta como não se enredar nessa cobertura negativa sobre o governo atual, Lula. Mas quem não se enredar? Nós, a Entendo sociedade... que são os jornalistas, os jornalistas, como sim, não se... Sim. Eu acho que a melhor forma, se tem uma maneira que a gente pode não se enredar, é assim, tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, que é assim, se tem um aspecto negativo no governo, seja Bolsonaro, seja Lula, eu acho que a gente precisa reportar o aspecto negativo. Se algum desses governos traça, promove, está interessado, lança ideias que têm um impacto positivo social, eu acho que é o papel da gente também reportar. Parece uma coisa muito evidente, mas que é isso, né? A gente vai ter ali nas empresas jornalísticas os filtros em relação a essas políticas benéficas ou maléficas em relação a... Eu estou pensando o tempo todo na sociedade brasileira. Eu não estou pensando nas 100 pessoas que compõem, de fato, o micro-ônibus que é a Faria Lima. Não estou. Então, assim, eu acho que, para a gente não se enredar, essa seria a melhor opção. Só que a gente sabe que o jogo não é tão simples. A questão é essa, né? Quando a gente vai mesmo para o tabuleiro, isso não se dá de maneira tão simples. É o que eu falei anteriormente. Assim, a gente teve várias questões super importantes para diminuir a desigualdade social brasileira. Eu estou insistindo nisso, porque nós somos um dos países mais desiguais do planeta. É só por isso que eu estou reiterando essa questão, né? O segundo ou terceiro mais desigual, maior concentração de renda, Brasil. Então, acho que é uma questão primeira para a gente pensar aqui. Estou pensando em jornalismo e pensando nisso. Por isso que eu acho que neutralidade não pode existir se a gente está falando de destruição de humanidade. Que neutralidade é essa quando a gente está falando de destruição contínua de populações, de grupos, de pessoas, enfim. Agora, por exemplo, isso tem tudo a ver também com o que o Juranto falou agora, da questão da métrica, por exemplo. Né? Se eu coloco, para pegar aqui um exemplo muito quente e latente em relação a essa questão de estar enredado ou não, que foi essa fala de Lula, completamente descuidada a respeito do Holocausto, quando ele estava na África, se fez um carnaval em cima disso, que é uma frase descuidada, porque no lugar dele eu teria falado de vários genocídios no país e no mundo. Ele estava na África quando aconteceu Ruanda, né? Ele tinha vários genocídios para falar, incluindo o Holocausto, né? Ele tinha vários genocídios ali que ele poderia ter trazido. Se ele tivesse equilibrado a fala dele, trazendo esses outros genocídios, não era um problema que ele estava trazendo, não. Ele só esqueceu de muita coisa. Né? Ele se fiou em algo que não representa os genocídios no mundo como um todo. A gente tem vários genocídios no mundo, vários. E nenhum é mais ou menos importante do que o outro. O genocídio da população indígena, genocídio de Ruanda, enfim. E quase todos eles com um papel forte do Estado. Né, também aí, como é o caso dos judeus, né, o Estado presente ali firmemente. Mas o que se transformou, a transformação disso, né, foi completamente desequilibrada também a forma como isso foi reportado. Eu acho que caiu-se aí no enredo totalmente assim de um desequilíbrio da iluminação que essa fala teve e para o que, né, e quem foi ouvido para repercutir essa fala. A gente acho que não tem a menor dúvida disso aqui. E o que poderia também ter sido levantado ali a partir daquela fala. Né? Eu acho que aí houve um grande problema. Assim, acho que foi um completo enredamento e que, obviamente, não é só da imprensa, dos jornalistas. Ele vai estar associado também à própria sociedade, que vai, né, repercutir também essas falas. Né? Não são campos diferentes aqui. Ou seja, partiu de um fato para, no seu entendimento... Rubens, quero só acrescentar uma coisa nisso, sobre essa história de Sim. Gaza e do Holocausto, que também é muita preocupação com a fala do Lula e não
com a situação de Gaza, né? Quer dizer, eram assim dias e dias e dias e dias falando sobre a fala do Lula, impacto, ok, que teve impacto, que, né, as questões que a Fabiana está falando, mas a situação de Gaza, né? Ela estava muito assim, levou uns 3 ou 4 dias para entender que pegou muito mal aquilo tudo, porque internacionalmente a leitura foi colocada no lugar correto, e aí começou a mudar. Porque as imagens também surgiram. Exato. Os ataques em Rafah, enfim, foram aparecendo. O Vinícius, ele pergunta que, acho que para a Juliana, que esse ano teremos eleição nos Estados Unidos e Trump é um forte candidato e deverá usar, né, as notícias falsas como estratégia para chegar ao poder. Quais novas lições o Brasil pode captar, né, para evitar o fenômeno, principalmente em 2026? Essa é a questão. E acho que parte do problema ele não foi aprendido, que é subestimar a capacidade de organização desses setores conservadores e a capacidade da virada de mesa, né? Anteontem ou ontem, não me lembro exatamente se estava falando sobre preocupações que eu tenho com relação à condição da própria investigação do golpe de Estado. Assim, tem uma questão recorrente que se escuta ali sobre o foro para julgar, né, os réus, lá, as pessoas que estão sendo acusadas dentro do inquérito do golpe. Quem tem foro no Supremo Tribunal Federal é quem tem foro para prerrogativa de função. Eu, vocês, ex-presidente da República, não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha quando ele era presidente. E outras pessoas também que não têm e que estão dentro desse processo. E eu me pergunto se, porque já vi muitas vezes isso acontecer, não foi uma, nem duas, nem três, que o volume de prova seja gigante, que você prove tudo, entendeu? Mas a discussão processual das coisas, os detalhes, né? O problema mora nos detalhes. O Lula estava preso, gente, há 5 anos. Hoje ele é presidente da República. Quem disse que o Bolsonaro está inelegível? Quem disse que essa virada de mesa, por algum acordo, não vai acontecer? Eu acho que ela é cada vez mais difícil, tá? Porque ele escalou as coisas de um jeito muito absurdo, né? A fronteira está cruzada quando ele, assim, definitivamente, quando ele ameaça prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não será perdoado, isso não será esquecido no Supremo. No Supremo, isso ainda mais, né? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes. Você não, né? Isso não será esquecido. Então, a punição virá. Mas eu me preocupo com as consequências desse processo, como ele aconteceu. Eu desabafei isso ao Rubens também. E me incluo nessa crítica, porque eu mesma não tenho conseguido também. A gente não está conseguindo fazer investigação sobre esse processo. Investigação, não. Tem muita notícia. Estamos reportando o que os investigadores estão fazendo. Aqui e ali, alguma coisinha tem aparecido. Nada estrutural. Assim, ninguém conseguiu fazer ainda uma grande investigação sobre esse processo como um todo. Eu estou tentando fazer umas coisas, mas eu ainda não consegui. E faz parte também, sabe, do processo. Você tentar e não conseguir. O meu início foi muito o início do que virou meu livro, né? Muito 1 ano e pouco de tentei 1000 coisas que deram errado. Nada. Mas construí conhecimento nisso. Quer dizer, eu aprendi tentando e errando e conheci personagens e tal. Mas eu também quero trazer uma dimensão humana que eu acho que a gente não tratou aqui ainda sobre as dificuldades do equilíbrio. A nossa profissão é linda,
ela, às vezes, é muito emocionante. Às vezes, a gente consegue contar histórias de pessoas, às vezes, a gente consegue, enfim, fazer com que as estruturas se movam um pouco. É raro, mas acontece. E, quando acontece, é muito bonito. E é muito gostoso. Eu tenho dificuldade de separar entre eu e a jornalista. Né? Eu precisei aprender a fazer isso, porque, senão, virava só a repórter. E aí foi muito insalubre, sabe? Esses últimos 5 anos, a gente viveu um processo muito embrutecido. Existem as empresas e existem os jornalistas, né? E foi insalubre do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. E isso é uma outra coisa que, para o equilíbrio do trabalho, também é importante. Senão, a gente não consegue fazer, sabe? E isso é uma coisa que passa, assim, disparado longe de uma preocupação real das empresas para a condição dos trabalhos. E o que eu conheci, assim, de casos no começo do ano passado, de gente que precisou completamente se afastar. Assim, eu mesma não me afastei, mas eu precisei reorientar a minha rota, porque tudo foi demais, tudo que foi bom, tudo que foi muito ruim. Então, essa é uma dimensão que também precisa ser levada em consideração, sabe? A gente precisa romper, em algum momento, com a ideia de que trabalhar bem é trabalhar muito, sem nenhum controle, porque também não se consegue, sabe? E, ao mesmo tempo, o volume de coisas é gigantesco. Então, é uma equação, não fecha, simplesmente não fecha. Claro. E tem uma coisa também aí, né, Ju, que, assim, como você está, muitas vezes, na linha de frente, as pessoas ficam pautando você o tempo inteiro. Então, assim, não existe horário, não existe final de semana. Não pare. E, assim, isso vocês não viram, isso vocês não cobriram, isso vocês não fizeram, isso não sei o quê. Assim, ok, assim, não tem, né? Você está sendo, por mais que você faça, se sinta exausta e retrace a sua rota, você ainda vai ser cobrada como insuficiente. Isso é uma questão também. Temos aqui 9 minutos ainda. Eu acho que algumas perguntas já foram respondidas aqui. Por exemplo, a Bruna, do Memorial da Resistência, não sei se ela está aí, se ela acha que foi contemplada. Foi? Ela perguntou como cobrir, né, o governo Lula, sabendo que ele não recebe os familiares e o golpe, e a Juliana tratou um pouco. Acho que foi abordado. E, bom, a Thaís pergunta se a brutalidade da violência policial que temos visto atualmente, como na Baixada Santista, tem relação direta ou indireta com a impunidade e a anistia dos torturadores da ditadura. Se você acha que sim, de que maneira tem essa relação? E eu queria acrescentar, se você acha que a cobertura sobre isso tem sido equilibrada, para ficar no tema. Então, tem um cineasta, é jornalista, mas foi muito para o cinema. Ele apareceu muito ali começou a produzir documentário ali no contexto do Ocupa Estelita, em Recife, ali em 2014, 2015, enfim, que é Marcelo Pedroso. E aí eu vou recomendar a vocês a verem o documentário que ele fez agora, que é a partir da relação que ele estabelece com os policiais da Polícia de Elite lá em Pernambuco, com o pessoal do GAT. Ele faz um documentário. Ele fez um documentário em 2017, levou muita cacetada. Ele refez esse doc e, a partir desse refazer, ele escreveu também o livro. Quando eu vi o documentário há cerca de 2 semanas, uma questão que ficou muito evidente para mim, porque, assim, é muito interessante você ouvir de forma contínua o que falam os policiais, na maioria, no masculino, de fato, tem uma mulher só, uma policial que aparece falando, que é uma das falas mais interessantes para mim. E eu fiquei pensando muito, inclusive, como eu me reporto à questão da polícia. Os policiais e as policiais, eles colocam... É quase como aquela questão que a Hannah Arendt fala da banalização do mal, que são as pessoas que cumprem as ordens.
A gente cumpre a ordem. A gente cumpre a ordem. Mas vocês não... Não, porque quando a gente chega aqui, a gente cumpre a ordem. Tem o Tiago até me falou de manhã do Ruptura, dessa série, que é eu desligo minha humanidade quando eu entro aqui dentro e visto essa farda, porque eu tenho que executar algumas questões, e depois eu volto a ser uma pessoa novamente. Isso tem a ver, inclusive, com as questões de objetividade e subjetividade. Isso, né? Essa ideia binária. Assim. Então, é muito interessante escutar como os policiais, as policiais falam ali, naquele momento, para ele, que ele fica mostrando as imagens de quando a polícia vai para cima das pessoas e desce a lenha mesmo, e fica mostrando as imagens policiais, e eles ficam assim, não, mas eu estava cumprindo ordem. Então, tem uma questão ética que vai ter a ver com a questão da questão objetiva do cumprir a ordem, que aí do que eu estou querendo falar, eu estou querendo falar da justiça. E eu fiquei pensando como é que a gente... Eu não estou falando porque não é para fazer isso, mas como se talvez a gente não tenha dado uma super luz em cima dos policiais e não está dando luz sobre quem manda a ordem para os policiais cumprirem. Quem manda os policiais cumprirem aquilo? De onde vem? Quem é o juiz? Quem é o desembargador? Quem é... Eu fiquei pensando muito nisso, isso é uma coisa que eu tenho pensado, estou falando para vocês aqui para a gente pensar junto mesmo. Eu acho que a gente tem colocado uma luz em cima da Polícia Militar e que tem que colocar, e que eu acho que a Polícia Militar se comporta assim também, porque a gente não tem um demarcador de memória, de fato, do que a ditadura militar foi. O Legislativo tem a ver com isso, quando deixa Bolsonaro solto, depois que ele homenageia a Ustra. Né, vamos colocar aqui também, né, esses vários atores que estão aí nesse processo. Mas eu fiquei me perguntando se a gente não está falando sobre quem executa mais do que sobre quem manda a ordem. Sabe? E aí, se a gente pegar isso, inclusive, como um recorte de classe, de raça, a cabeça faz boom. Porque quem está no judiciário, quem manda a ordem para os policiais, que são, em sua maioria, pobres e negros, no Brasil, cumprirem, é o judiciário, em sua maioria, branco também. E o Ministério Público. E o Ministério Público. Obrigada. Ministério Público. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente pensar. Como é que a gente tem pensado na polícia, colocado luz na polícia, e tem que colocar, repito, mas a gente precisa colocar mais luz sobre quem manda executar. Sabe? Acho que isso é uma questão, hoje, irreversível, para a gente pensar aqui, de fato, em democracia e equilíbrio. Temos 4 minutos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu devo tirar o nome do autor, vocês vão entender. Ele diz o seguinte, que já ouviu na redação de um grande jornal que não se investiga o Supremo Tribunal Federal. A diretoria não queria desagradar ministro caso um dia algum processo chegasse a ele. Digo isso para perguntar. Nas redações existe uma livre apuração? A imprensa, ser um agente do mercado, impede a independência? Juliana Dalpiva. O abacaxi é seu. Pô, essa eu já entreguei, né? Em parte. Mas, assim, sim, né? Eu acho que todo mundo teme investigar ministros do Supremo Tribunal Federal, questões... Assim, é muito difícil de investigar o judiciário, porque não só pelo medo em si de cobrir o judiciário, mas também porque, em geral, as fontes também têm medo do judiciário. Então, elas também colaboram muito pouco. Elas colaboram menos do que numa investigação do executivo. É muito mais complicado. Eu me lembro, vou exemplificar aqui, uma história que está no meu livro, inclusive, que eu levei um tempo para assim, achar o equilíbrio. Onde é que eu vou contar isso aqui sem perder, mas, ao mesmo tempo, me protegendo e tratando isso como tem que ser tratado? Eu fiz o podcast, e aí, um tempo depois do meu podcast, em, sei lá, segundo semestre de 2021, uma fonte antiga, já uma pessoa da minha confiança, assim, me chamou para conversar e disse: olha, eu preciso desabafar uma coisa para você.
Já que você está tratando da questão estrutural, assim, da história como um todo, eu vou te contar. Mas você não vai poder... bom, primeiro que você não vai poder jamais contar que foi eu que te contei isso, mas também você vai ter que ver muito bem como você vai contar isso. Eu até te autorizo, mas você vai ter que conferir isso com outras pessoas, porque é complicado. Aí a pessoa me conta assim, em dezembro de 2018, eu presenciei um jantar de um grupo de pessoas num restaurante, num shopping no Rio de Janeiro. E tinha lá aquele advogado, Frederico Wassef, e mais umas outras pessoas. E uma dessas pessoas foi apresentada ali como o futuro ministro do STJ. E era Cássio Nunes Marques. E, nesse jantar, essas pessoas discutiram linhas de defesa do processo do Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, né, que é assim, para vocês entenderem o que é, mas o desvio de dinheiro lá do gabinete, que estava pegando fogo justamente em dezembro de 2018, que é quando a história vem à tona, o relatório vem à tona. Aí, assim, eu me lembro que eu estava, né? Era uma sala, tinha um sofá, estava eu ouvi assim, aí não é possível que isso, né? Assim, eu não acreditava, né? Não, eu ouvi tudo isso e tal. Aí essa pessoa sabia de outras pessoas que também estavam ali, né? E aí o meu primeiro ímpeto foi de choque, e aí depois assim, eu vou fazer uma matéria disso. Não vou fazer uma matéria disso. Só disso. Porque, se eu fizer uma matéria só disso, primeiro que o simples fato de não era crime. Porém, ele julgou o caso do Flávio depois. E aí, enfim, também eu tinha que, de fato, conseguir falar com as outras pessoas que estavam lá para confirmar a informação e tal. Aí, passei vários meses tentando me aproximar de pessoas, algumas que a fonte lembrava, outras que passaram a surgir a partir de outras apurações, tal. Até que, enfim, um belo dia, foi um fim de tarde, assim, 70 mil coisas, não é errado. E aí consegui o telefone de uma pessoa que estava lá também, mas assim, essa pessoa tinha 1000 razões para não me atender, sabe? Mas aí, né? Desculpa o francês, tem o dia da cagada, né? Funciona. Aí liguei, a pessoa atendeu, aí assim, que ela atendeu, assim, você segurar a pessoa a ponto de ela te responder, né? Tipo, levar uma conversa para não ser bateu na sua cara em 2 segundos, porque eu sempre me apresento, eu não nego, não minto para a pessoa, né? Tipo, olha, quero saber, não sei o quê, né? Me apresento como jornalista e tal. E aí deu certo, assim, depois foi uma conversa, demorou um tempo, não foi. E aí funcionou. Aí foi uma história que eu decidi levar para o meu livro. Eu, inclusive, soube de coisas que eu não pude publicar no livro, para proteger essa informação inicial, porque era um pouquinho mais complicado ainda. Só que das outras coisas que eu soube, eu só tinha uma fonte, e aí eu lembrei muito do que aconteceu com o Rubens. Eu pensei muito no caso da história do processo do Rubens Valente, enquanto eu estava escrevendo esse pedaço do meu livro, sobre como que o Cássio ia lidar com aquilo, porque era uma informação necessariamente em off, jamais eu teria que bancar ela em off, não podia expor nenhuma das pessoas envolvidas. Quase enlouqueci o meu editor aqui, que está presente. Falei, vai ter, tem que estar. E aí eu guardei um pedaço da história e contei ela contextualizada a vários outros fatos, em vez de botar uma lupa só em cima daquilo, porque eu achei que era mais seguro, mais forte, mais sólido fazer desse modo. Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas não me arrependo de ter tomado.
Poderia ter tido outra dimensão se eu tivesse feito uma manchete com aquilo? Podia. Mas eu achei que era mais sólido, tá, daquele jeito. E aí eu também falei com o ministro, né, para esse grande momento, né? E a resposta dele me deixou ainda mais tranquila sobre o que eu ia publicar, porque aí quando eu fui perguntar para ele sobre isso, aí a resposta dele era: não participei de jantares que discutiram a defesa do Flávio. Mas não negou que participou dos jantares, né? Aí, enfim, tá aí. Ele, inclusive, para além dessa negativa, ele nunca atacou o livro. Até falou comigo depois disso. Então, eu acho que foi assim um momento difícil de encontrar o equilíbrio. E tem um pouco isso, assim, sabe? Essa sanha, né? Essa coisa da pressa, ela atrapalha muito. A gente precisa estar sempre muito sóbrio para avaliar a urgência e a necessidade das coisas. Obrigado. O teu editor foi o meu editor também do segundo livro, Ricardo Tepper, da Companhia das Letras. Obrigado por ter aparecido aqui. E para encerrar, só problema para o Ricardo. Para encerrar, pessoal, só ficou uma pergunta de fora, Ana Carolina, desculpa, mas vou passar para elas sobre a questão evangélica, porque o horário estourou. E antes de acabar, eu queria lembrar que a Pública chegou aqui por causa dos aliados, que são o que permitem que ela continue fazendo reportagens investigativas, né? Então, ali no QR Code, por favor, apontem ali, vai levar a página, quem quiser colaborar, entrar como um aliado da Pública. E ali em frente tem uma barraquinha também, que hoje tem uma promoção. Segundo eu fiquei sabendo, a pessoa vai ganhar um caderninho da Pública e outras mordomias especiais. Então, por favor, passe para os parentes, amigos, professores e colegas. E muito obrigado pela presença da Fabiana e da Juliana. Acho que foi excelente, todo mundo aí acho que deve ter gostado. Reclamações encaminhem diretamente às duas. Obrigado.